Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Na hora que alguém estiver me ouvindo. Meu nome é Wesley Alencar Souza e estou cursando atualmente o quinto período de Análise e Desenvolvimento de Sistemas no IFPB Monteiro. Essa atividade aqui, ela é uma atividade da disciplina de DAC, que é ministrada pelo professor Helenilson Vieira. Bom, e a gente vai começar aqui mostrando o nosso front-end, só que primeiramente vamos no código, né, para a gente ir explicando melhor. Então a gente vai começar aqui pelo index, que é onde tudo vai ser renderizado, né? Então tem alguns contexts aqui, alguns providers que depois um pouquinho mais pra frente eu vou explicar. Só que aqui no public a gente tem alguns arquivos estáticos, eu deixei o iconezinho do React e algumas coisas. A gente também tem um wallpaper que eu estou utilizando aqui no site. E a gente tem um index que é o que vai fazer o nosso React rodar, né? Aqui no app, aqui no index ainda, a gente tem dois contexts, que no caso é o context de uma caixa e o context de uma ferramenta para quando eu selecionar aqui uma delas, fique o context dela aqui para conseguir abrir na janela modal, já que são componentes diferentes e não acessam é, esses valores a partir do mesmo componente, né? Então, aqui é o seguinte, o app, tudo que estiver dentro de um context, ele vai ser visualizado de forma global. Então, uma variável chamada box que tem lá no meu context aqui, que no caso é box e setbox, que eu estou utilizando o use state aqui, ela vai ser vista de forma global. Então, o, o que tiver dentro de app, componentes filhos de app vão conseguir visualizar sem precisar que eu faça uma chamada para cima, eu invoque um método do app para fazer alguma mudança de valores. Aqui é muito importante, porque eu tenho alguns outros componentes, que no caso é o container box e um container tool aqui. Que no caso são esses dois containers, um container que tem para ferramentas e um container para caixas aqui, né? Então é o seguinte, a gente vai ter aqui, após o index, a gente vai ter o app, tem alguns métodos aqui de modificações, a gente tem alguns use states, a gente tem alguns hooks que eu utilizo para facilitar, né? Então a gente tem o use context entities, que no caso é a box e o tool, então são aqueles que estão aqui no index. E aqui no index a gente tem o provider, né, desse context. Então o index vai ser o consumer e aqui a gente vai ter o provider, que no caso vai ser o provider do próprio contexto, né? A gente também tem aqui em cima é, outro hook que eu criei, que no caso é um hook que ele vai realizar todos os services, né? Então, assim, os services, o hook se acopla com os services e o nosso front, a nossa renderização de aplicação, a nossa renderização de componentes vai se acoplar com esse hook, né? Que não é uma má prática. Um hook ele é feito para ser acessado por componentes, então tudo ok aí. Tem algumas variáveis aqui que eu utilizei para conseguir fazer a manipulação aqui, para que a manipulação aconteça de forma correta, né? Então a gente tem aqui um is-new, que é para quando eu clicar aqui em new, saber que realmente essa, essa janela de diálogo que abriu é para uma nova ferramenta e não para editar uma nova ferramenta ou uma nova caixa, sabe? Então, essas duas variáveis são para fazer esse tipo de manipulações. E o que é mais que eu posso mostrar aqui? A gente tem um services, né? Cada service é um endpoint que ele acessa com uma operação específica. Então aqui, por exemplo, delete box, ele vai acessar um endpoint e vai passar o ID aqui com o método delete. Como não precisa de nenhum dado para passar no body, aqui eu só passo o método e já era. Se eu vim aqui no save to, por exemplo, a gente tem o método que é post. Aqui a gente transforma a data em uma string, mas em uma string no formato JSON, né, para que possa ser aceitado. E aqui nos headers a gente passa qual é o tipo de conteúdo que vai trafegar aqui nessa nossa requisição, né? Então a gente tem um context type que vai ser dados do tipo JSON, né? E aqui a gente passa o ID no endpoint, então a gente vai salvar a tool com o ID da caixa que ela vai ter que ficar e com as suas informações, que no caso é nome e peso, né? Aqui em um hook a gente tem aqui um loading. Eu nem cheguei a utilizar esse loading, é para tipo, quando eu fizer um save ou quando eu for buscar alguma coisa, enquanto a operação estiver carregando aqui vai aparecer uma bolinha carregando alguma coisa, mas eu não utilizei no final. Foi um pouquinho irrelevante. Então aqui eu já mostrei os hooks, né? A gente tem use data e use context entities, que aqui no caso do use context entities é para a gente conseguir acessar o contexto de cada uma, né? E o use data é para a gente conseguir manipular os services, como eu já disse anteriormente. A gente também tem outros componentes aqui, né? E lembrando que eu utilizei o CSS modular. Então, o CSS modular ele é muito importante para evitar que vaze, né, CSS de uma forma global em toda a aplicação. Então, vamos para o front, né? Vamos para a funcionalidade. Eu vou atualizar aqui a página. A gente tem aqui
3 caixas. Eu vou cadastrar uma caixa de ferramentas leves também. Caixa de ferramentas. Opa! Ferramentas leves. Cadastrei aqui. Vamos cadastrar também uma caixa de pregos, né? Caixa de pregos. Vamos cadastrar aqui agora. Prego Caibá. O peso de um prego Caibá, sei lá, 10 gramas, não sei. E vamos cadastrar aqui na caixa de pregos, né? Então você dá um save, o prego Caibá já vai aparecer aqui na sua lista. E vamos cadastrar agora uma chave de fenda pesada. Com peso de 1 kg aqui, ela vai ficar na caixa de ferramentas pesadas. Vamos cadastrar agora chave inglesa pesada também. Um peso de 1,2 quilos, 200 gramas. Também vai ficar na caixa de ferramentas pesadas, né? Então a gente tem essas duas garotas aqui. Mas vamos supor que por algum motivo essa chave de fenda aqui ela se tornou leve, né? Chave de fenda leve. E aí ela passou a ter apenas 100 gramas. E a gente vai mover elas para caixa de ferramentas leves, né? Então a gente vai ter aqui a caixa de ferramentas leves, vai ter a chave de fenda leve. Caixa de ferramentas pesadas, a gente vai ter a chave inglesa pesada, né? Tem outras caixas aqui que eu não utilizei, mas, por exemplo, se eu vier aqui e apagar a caixa de pregos, né? Então, prego também vai sumir ali. Se eu apagar a caixa de ferramentas leves aqui, a chave de fenda leve também, como estava dentro da caixa, ela apagou, né? Um efeito em cascata, né? Então, ficou basicamente assim. O senhor pediu para colocar 2 telas. Assim, as telas aqui que eu visualizei foram componentes, sabe? Então, assim, não vi necessidade, assim, de fazer uma paginação aqui, é, fazer um roteamento de rotas aqui para acessar uma página diferente. Então, eu coloquei telas como componentes diferentes, viu? E, basicamente, isso. Foi isso, professor. Valeu.